Em torno de 29 das pequenas e médias empresas do Brasil quebram antes mesmo de completar 5 anos. E aqui vai um relato de um filho de empreendedores que viveu sua infância, sua adolescência e sua fase adulta em pequeno e médio empreendimento, que passou por dificuldades, que viveu altos e baixos, como a maioria dos empreendimentos do Brasil. Pessoal, nós consumimos muitos conteúdos aqui na internet de grandes executivos competentes, intelectualmente muito dotados, de que a gente tem que sair do operacional, ir para o estratégico, enfim, buscar a excelência estratégica, olhar o negócio para 5, 10 anos. Mas a gente sabe que a vida do pequeno e médio empreendedor é uma vida de um equilibrista. Não que você tenha que ficar imerso no operacional, sem olhar para o mercado, a dinâmica de mercado, os concorrentes. Mas não dá para fazer só isso. Afinal, o tempo, os recursos são muito escassos. A pequena e média empresa não tem filial para ajudar. A pequena e média empresa cai no varejo dos bancos e não tem acesso a um crédito que entenda a nossa operação de negócio, que entende nosso modelo de negócio. Então a vida do pequeno e médio empreendedor é uma vida difícil. E eu aqui, externando um pouco da minha experiência, eu que vim do mercado, eu trabalhava para outros, né? Passei por operações, pelo mercado financeiro e voltei na empresa familiar para ajudá-los aí a recuperar um pouco da liquidez financeira da empresa. E na época eu me lembro muito bem que eu vinha lá com uma carga intelectual do mercado muito grande e tudo mais, e meio que não me decepcionei, mas botei os pés no chão e disse, pô, é bem diferente, é muito mais complexo do que a gente pensa. Muitas vezes a gente que vem do mercado acaba subestimando um pouco o empreendedor, achando que o empreendedor faz tudo empurrando a barriga, mas não é bem assim. Então na época, botei os pés no chão e comecei a trabalhar. Nós temos uma empresa de bebidas premium, mais relacionadas a vinhos, derivados de uva. E naquele momento nós passávamos por um dilema. Liquidez financeira, né? Pagar os compromissos, revisão de portfólio, olhar nosso portfólio de produto e entender nosso cliente. E nesse jogo, toda essa dinâmica de pensar no negócio, eu cheguei a uma conclusão que antes de planejar, executar e tudo, é entender qual jogo você quer jogar. E o que tem a ver? Qual jogo você quer jogar? Eu quero trabalhar no mercado B2C, B2B, eu quero focar em distribuição, eu vou ser um produto de baixa margem, eu tenho que focar em distribuição, em capilaridade, eu sou uma indústria, eu tenho que focar na eficiência operacional, porque eu preciso baixar minha taxa hora-máquina, ter minha alocação da ociosidade baixa. Ou eu vou ser uma empresa focada em experiências, em turismo, ter camadas de serviços junto ao meu produto. Foi esse caminho que a gente tomou, inclusive o último, né? Serviços B2C e junto à camada de produto premium. Segundo passo é desenvolver as capacidades que você tem que ter para vencer nesse setor, né, pessoal? O que é capacidades? Poxa, o que eu tenho que ter na minha empresa para que eu possa ser mais eficiente nisso? Na época nós desenvolvemos aí de uma forma muito caseira, né, que fala muito hoje de data driven, seja uma empresa que pense com dados. Nós desenvolvemos muito um sistema de recomendação, o qual recomendava conforme o cliente todo mês vinhos específicos que ele pudessem estar mais alinhados ao padrão de consumo dele. E aí nós levamos em conta também recorrência, ticket médio, valor backlog, ali, o valor pago no final do pedido. Então foi uma capacitação que a gente criou para poder vencer nesse jogo, que é o jogo do B2C, e nós estamos até hoje nesse mercado. E a dinâmica de portfólio nesse sentido tinha que ser mais rápida, né, pessoal? Porque tinha que criar novos produtos de uma forma mais recorrente, então isso também gerava um direcionamento do orçamento para setores da empresa que sustentavam as capacidades, né? No nosso caso, pesquisa e desenvolvimento e marketing também. Mas, pessoal, não basta planejar, executar sem ter uma sustentação financeira do negócio. Nosso negócio, por exemplo, nós olhávamos para os vizinhos crescendo 30%, 40% ao ano, as linhas de receita extremamente elevadas e nós crescendo 15%, 3% de ganho real, 5% de ganho real, 6%, mas nada de crescimentos exorbitantes. Mas nosso caixa no banco sempre crescente. Ou seja, nós estávamos num negócio de rentabilização, um negócio de rentabilidade, que é um setor, aí foi muito do estudo do setor, dar um passo para trás, voltar para o estratégico antes de ir para o operacional e entender o seguinte, é um setor fragmentado, tem muitos players,
o consumidor muda muito de preferência, então a gente tinha que rentabilizar nosso consumidor e gerar caixa e ter um ganho financeiro interessante ali num país como o Brasil, né, pessoal, que tem juros acima do mercado global, ali perdendo para poucos países, né? Nosso juro real acho que é o segundo maior ou maior do mundo. Então, nós buscamos esse direcionamento para que nós tivéssemos, enfim, um foco estratégico e de execução muito mais efetivo. Então foi feito todo esse mapeamento de capacitações, o jogo que a gente queria jogar, enfim, toda a estruturação financeira. Eu costumo dizer que a estruturação financeira ela é muito a sapata de uma casa, né? A sustentação, a parte de baixo que vai fazer a casa subir com segurança. E muitas vezes vender mais é uma armadilha, pessoal. Se você vender mais com financeiros estruturados, você vai precisar de mais captação de dinheiro no banco para suprir essa lacuna de caixa. Você vai ir para o varejo, onde os juros são muito grandes. E conforme você vai aumentando a necessidade de capital de giro, vai aumentando e isso acaba gerando uma bola de neve financeira que vai corroendo o seu lucro líquido. E essa parte de crescimento eu gosto de falar muito de PMS porque eu sou um financista que olho também para essa parte de crescimento. E eu vejo, por exemplo, uma Apple da vida, que é uma empresa grande, gigantesca, que muitos estavam ali criticando a Apple porque a linha de receita crescia menos que o mercado projetava, mas o caixa dela sempre foi lindo, maravilhoso. A sua rentabilização da sua operação é ótima. Inclusive, saiu uma notícia há 2 dias, para vocês verem como que a Apple pensa muito financeiramente, de que ela vai usar uma parceria estratégica com o Gemini, né, para introduzir sua inteligência artificial junto ao Gemini, né. Na verdade, vai ser a inteligência do Gemini na Apple, e o mercado olhou pela ótica de que, nossa, a Apple não conseguiu desenvolver o seu LLM próprio, isso é um grande problema, e isso, aquilo. Mas na verdade ela está pensando financeiramente. Enquanto a corrida da inteligência artificial é muito por capital extensivo, por CAPEX, por OPEX, a Apple usa uma parceria estratégica que pode ajudar ela a ter uma saúde financeira nessa corrida um pouco mais elevada. Então as IPMS, o que elas podem tomar como ditado? Né? Um empreendedor que é solitário, que muitas vezes não tem com quem conversar. Inclusive esse canal é um papo aberto muito com empreendedores médios e pequenos do Brasil, para a gente trocar uma ideia suave, leve e falar um pouco sobre negócios na vida real, né, na economia real. Eu, como economista, muitas vezes consumo conteúdos de mercado financeiro, que são muito importantes, para onde vai o juro, para onde vai o câmbio, e tudo isso importa, é bom ter esse conhecimento, mas eu vejo uma escassez muito grande de conteúdos da economia real e que falem exatamente a língua do empreendedor. Então o resumo do vídeo é: tenha uma sustentação financeira. Busque estabilidade financeira antes de crescer suas vendas. Isso tem muito da cultura da empresa de o quê? Vou estruturar um financeiro forte, que precifique bem, que saiba dar prazo, que saiba também buscar recursos no mercado financeiro. Saiba o jogo que você quer jogar. Eu quero jogar o jogo do B2B. Quero jogar o jogo de entender o consumidor mais perto e ter uma distribuição mais rápida e eficiente, investindo em P&D e lançando produtos mais rapidamente, apostando em spin-offs depois. Desenvolva as capacitações. Quais são as habilidades tangíveis e intangíveis que eu tenho que ter para conseguir me manter competitivo no setor? E ali tem muito também a ver com tangíveis, né, pessoal? Máquinas, estruturas de tecnologia, intangíveis habilidades, para que você possa investir de forma eficiente em capacitações que te façam vencer. Pessoal, hoje eu fico por aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa o like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que vai ter muita ideia bacana aqui de empreendedorismo descomplicado, papo reto, de economia real, sem muita edição, sem muita firula, como é que diz aqui o bom gaúcho, né? Eu que sou aqui do Rio Grande do Sul, para que vocês possam aí ter um companheiro nas manhãs, nas tardes e nas noites, falando um pouco de empreendedorismo e como é nossa vida no dia a dia. Um grande abraço e nos vemos na próxima.